Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite. Estamos iniciando o nosso estudo das quintas-feiras, estudo que realizamos do Livro dos Espíritos. Estamos na reta final, né? E hoje aqui para dar prosseguimento a esse estudo com muita alegria e rogando a Jesus, o nosso Mestre, as suas bênçãos, que Jesus nos inspire a todos, que nos envolva em sua santa paz, para que nós possamos aproveitar bem desses minutinhos que estivermos aqui reunidos para estudar essa doutrina tão abençoada. Boa noite a Rose, tudo bem, Rose? Bem-vinda. Nosso boa noite aos amigos e amigas que estão aqui conectando pelo Facebook também, deixando o nosso abraço fraterno a todos aqueles que assistirão esse vídeo em um outro dia, em outros momentos, né? Rogando muita paz a todos. Hoje, dia 10 de novembro de 2022. E na semana passada, nós estudamos, né? Nós concluímos o estudo do tópico Natureza das Penas e Gozos Futuros. Hoje nós vamos estudar, eu creio que um tópico completo e iniciarmos um outro, né? Nós vamos iniciar o tópico Penas Temporais, que eu creio que deve dar para estudar ele todo. E aí a gente começa, pelo menos, né, o outro tópico, que é expiação e arrependimento, tá bom? Esse é o planejamento aí, né? Se der tudo certo. Perdão. A Marilena Liporini, nosso boa noite, bem-vinda. Aos amigos e amigas aqui pelo Facebook, a Rosana Sardi, muito boa noite, bem-vinda, Rosana. Querida amiga Loiva Carnop, a Cristiane Liporini, nosso boa noite a todos que estão já conectados aqui conosco. Para quem acompanha aí com o livro, né? Nós vamos iniciar pela questão 983, tá bom? Só aguardando uns minutinhos mais, para que dê tempo de outros amigos também acompanharem conosco, né? A Maria Boneberg aqui também, bem-vinda, desejando bom estudo para todos, muito bom. Adriana Jamonode aqui também no Insta, tudo bem, Adriana? Boa noite. Então vamos iniciando, né? Pela questão, a Deise Vieira Alves também. Tudo bom, Adriana? A Deise Vieira Alves também já aqui conosco. Vamos então começar, né? Questão 983, tá bom? Eduardo Toller, tudo bem, Eduardo? Bem-vindo. 983, a pergunta é a seguinte. Kardec perguntou: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? Então Kardec quer saber aqui, né? Até que ponto que o espírito, né, depois, ou a alma, né, assim que desencarna, qual o tipo de sofrimento que ele enfrenta, né? A questão do sofrimento material, até que ponto existe isso? E os espíritos responderam: é bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente.
falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como espírito, está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado, uma palavra pesada, né, em nova existência. A resposta ainda prossegue, mas a gente vai comentar para não ficar cansativo aqui, uma leitura muito longa, tá? Nosso boa noite aqui ao Nando, bem-vindo Nando, no Instagram, a Shirley Santana também, a Cristina Fernandes, Fátima Baldo, foram chegando aqui, muito bem-vindos. Então é interessante essa pergunta, né, pessoal? Porque Kardec aqui, quando faz essa pergunta, os Espíritos nos lembram uma coisa que nós costumamos dizer ou costumamos ouvir sempre, né, quando desencarna alguém. Quando alguém morre, geralmente muitas pessoas dizem assim: ah, que bom, deixou de sofrer, né? Vai descansar. Geralmente a gente ouve isso quando alguém passa pela morte, né? Aí a questão é a seguinte: os Espíritos estão deixando claro que essa alma, né, esse espírito que passou pela morte do corpo, não vai ter realmente dores físicas, dores materiais. Por quê? Não terá mais corpo, né, carnal. Teria apenas um corpo espiritual, que não é a matéria como a nossa. Porque, vejam, o sofrimento físico, material, provém do corpo, né? Então, o espírito, quando passa pela morte, não terá mais dores físicas. Então, quando alguém diz, né, deixou de sofrer, com relação ao aspecto material, está certo. Mas a pessoa não se atenta que o espírito não quer dizer que ele vai deixar de sofrer as dores morais. Aí é o problema. Porque dependendo de como aquela pessoa viveu a sua existência aqui na Terra, né? Dependendo as atitudes, as ações no bem ou no mal, vai fazer com que ela sofra ou tenha recompensas, né, boas no mundo espiritual. Então, quando alguém desencarna, pode ser que ele vá sofrer muito ainda no mundo espiritual, se ele foi, né, um espírito culpado aqui na Terra, se ele gerou o mal, se ele agiu de forma negligente com o semelhante, se ele não foi caridoso, se ele não procurou se melhorar das suas imperfeições, esse espírito então sofre no mundo espiritual não dores físicas, né? Mas ele sofre dores morais, que são bem mais difíceis de suportar do que as dores físicas, né? Então os Espíritos dizem que além disso, né, de sofrer no mundo espiritual, eles podem sofrer em nova existência corporal, na reencarnação, né? Então eles dão alguns exemplos aqui. A pessoa que durante a vida aqui material, a vida na Terra, foi um mau rico, por exemplo, não usou bem dos recursos que Deus lhe emprestou, né? Porque tudo são empréstimos de Deus. Então aquela pessoa que tinha muita posse, né? Muitos recursos materiais e não usou bem, ficou fechado em si mesmo, com egoísmo, com apegos, não colocou seus recursos a favor da coletividade de alguma forma, né? Mesmo gerando empregos. Então essa pessoa pode sofrer numa nova reencarnação uma condição de miséria, pode ir para o outro extremo, sim, isso pode acontecer, pode ser uma expiação e não é castigo. Eu sempre gosto de destacar isso. As expiações não são castigos de Deus. A expiação é uma forma educativa que Deus faz com que a gente passe pela mesma situação, né, que nós levamos outros a sofrer com as nossas más ações,
a gente passa pela mesma condição para quê? Para nós sentirmos que aquilo é ruim, que não foi bom o que nós fizemos para o outro, para que assim aquilo fique gravado em nós espiritualmente, para que de uma próxima vez a gente não cometa o mesmo ato infeliz, né? Eles dizem também do orgulhoso, a pessoa que foi na terra muito orgulhosa, né? Se sentia superior aos outros, se sentia melhor que os outros, numa próxima existência pode sofrer humilhações, né? É a lei de causa e efeito. Aquele que abusou da autoridade pode sofrer também com superiores mais ríspidos ainda do que ele foi, né? Então, para a gente perceber que as dores, né, os sofrimentos depois da morte, ou ocorrem na dimensão espiritual, ou se transferem para uma nova reencarnação. E eles dizem ainda aqui na resposta, que é mais longa, né, que a pessoa que se entrega às más paixões, a pessoa que tem, né, viciações, apegos exagerados à matéria, que não trabalha para se melhorar, né, não faz esforço para se libertar das más paixões, já começa a sofrer desde aqui a existência corpórea aqui na Terra. E nós sabemos, né, quantas pessoas sofrem doenças, tantos problemas por causa dos excessos, dos vícios, né? Não vai nem esperar chegar no mundo espiritual, já sofre desde aqui mesmo, né? Para a gente ver como que essas consequências, né, ocorrem desde já na dimensão espiritual ou em novas reencarnações, né? Então, nossa boa noite a todos que chegaram aqui no transcorrer aqui da live, né? A Silvia Guerra, Silvana Furuta, boa noite. A Silmara também aqui, bem-vinda, Silmara, boa noite, viu? Ana Lúcia Olive. Ana Lúcia dizendo, no caso de uma doença, quando se diz que vai deixar de sofrer, ameniza a dor física? Isso mesmo, boa pergunta, viu, Ana Lúcia? Porque, pensemos, né, a pessoa que sofre aqui de uma doença, né, uma doença que castiga o corpo, né, e ela quando desencarna, veja bem, ela pode sim, o espírito, né, pode se libertar daquele sofrimento da doença, aí sim, porque a doença castigava o corpo, né? Apesar de que, viu, Ana Lúcia e amigos, André Luiz ainda relata alguns casos de espíritos que têm a mente tão doentia, né, que carregam a doença na mente, às vezes. Não é a regra, né, mas pode até acontecer. Aquelas pessoas que são fanatizadas pela doença, que estudam a doença, que falam toda hora da doença, essas pessoas criam uma ideia fixa dessa doença. E aí no mundo espiritual, quando era já para se libertar da doença, porque o corpo já não existe mais, a pessoa carrega a doença na mente. Mas em regra, né, Ana Lúcia, se liberta sim das dores físicas, né, decorrentes da doença, pelo menos aí sim já seria um alívio, né? Isso que ela completou, né? Ou essa doença continua. Continua às vezes na mente, então. A Sandra Alck, tudo bem, Sandra? A Sônia Veronese. O Nando dizendo aqui, nossa mente tem muito poder, tem mais poder do que a gente imagina, né? Por isso que os Espíritos sempre dizem para nós estarmos muito atentos com aquilo que pensamos. Por que Jesus dizia, né? Vigiai e orai. São nossos pensamentos, né? É tudo parte dos sentimentos e dos pensamentos. Aí a gente leva para a ação. Então, um pensamento em desequilíbrio, um pensamento infeliz, pessimista, né? Esse pensamento nos afeta espiritualmente. Se a gente percebe que não estamos pensando de uma forma muito boa, né? Procuremos mudar a faixa mental aí, né? Porque isso nos prejudica. Vamos mais uma então. Agora vamos para a questão 984, tá? As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Quer dizer, Kardec quer saber, né? Aquilo que a gente sofre aqui na nossa vida de encarnados
é sempre consequência de nossas faltas no momento presente, na existência atual? Nós sabemos que não, né? Eles disseram não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outras existências, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Essa pergunta é muito importante, né, pessoal? Porque ela nos faz recordar aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os aflitos, né? Nesse capítulo, Kardec apresenta 2 tópicos muito interessantes. Um deles chama Causas Atuais das Aflições e o outro Causas Anteriores das Aflições, onde Kardec explica que muitas das nossas dores do momento atual, muitas das nossas dores do momento atual são decorrentes da existência presente. Nós erramos no passado dessa existência mesmo. E outras causas estão nas existências passadas. Nem tudo é da reencarnação atual, né? Então, por isso que os espíritos disseram aqui, muitas são impostas por Deus. Vamos entender o termo, né? Impostas por Deus quer dizer assim, são as leis divinas, né? Que nos dão a consequência dos nossos atos. Todas as vezes que nós erramos, a gente sofre a consequência, que são as expiações, certo? Então, lá numa existência passada, às vezes a gente cometeu um ato, né, ruim, prejudicou alguém, né, agiu de forma injusta com alguém, levou prejuízo a outra pessoa, de qualquer forma que seja. Nesta nova reencarnação, a gente pode, como nós sabemos, né, reencarnarmos juntos dessa pessoa que nós prejudicamos, para que a gente possa fazer a devida reparação, né? No lugar do mal que fizemos, possamos agora fazer o bem, né? Retribuir, reparar o mal. Além do que, a gente pode sofrer também a expiação, que é passar por uma situação semelhante àquela que nós fizemos o outro sofrer, né? Então eles dizem, pode ser impostas por Deus, mas podem ser escolhidas por nós também. Nós já estudamos lá na questão 258, que eu lembro sempre dela, né? Escolha das provas, que antes de reencarnar, todos nós, né, espíritos no mundo espiritual, escolhemos as provas que nós haveremos de passar. Então a gente pode pedir uma situação difícil, né? A gente pode pedir, por exemplo, como já estudamos, uma limitação física do corpo, uma enfermidade, que a gente entende que isso pode, de alguma forma, contribuir para o nosso progresso espiritual, né? Então aqui, quando nós estamos reencarnados, que a gente está sofrendo aquela doença, enfrentando aquele problema da limitação física, ou quaisquer outras, né, vicissitudes da vida, às vezes a gente reclama, né? A gente se revolta contra Deus, mas muitas, né, os espíritos nos lembram, nós mesmos escolhemos. Então por isso que é bom o conhecimento espírita, para que a gente não reclame assim dos problemas, né, das dificuldades que surgem na nossa vida. E essa questão de ser escolhida, pessoal, eu lembro sempre isso também, é até bom para a gente não fazer julgamentos, né? Porque às vezes a gente olha para uma pessoa que está enfrentando um problema, a gente diz assim, o que será que ela fez para merecer isso? A gente sempre atrela, né,
o mal do momento presente com algum problema lá das reencarnações passadas. E nem sempre, né? É o que eles disseram. Às vezes aquela pessoa pediu uma prova dura, ela não fez nada de errado para sofrer aquilo. E o grande exemplo que eu cito sempre é lá do Evangelho cego de nascença. Já falei várias vezes isso, né? O cego de nascença que Jesus encontra, e os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou para esse homem nascer cego? Ele era cego de nascença. Quem pecou? Ele ou os pais? Vejam bem que aí já tem reencarnação, né? Porque a hora que eles perguntam ele, como que ele teria pecado? Somente em vida passada. E Jesus responde: nem ele, nem os pais. Ele nasceu assim para que se cumpra nele as glórias de Deus. Em outras palavras, ele pediu essa prova da cegueira, até mesmo para contribuir ali, para ajudar na missão do Cristo. Ele seria também curado. Então, para a gente perceber que muitas dores, muitas vicissitudes da vida foram pedidas por nós, né? Para que a gente não entre aí numa onda de reclamação, de revolta, né? Que nada ajuda. Nosso amigo Marcos Umeda, um abraço, Marcos. Ana Maria Andrade Cirino, boa noite. Maria Helena Butião também. A Cleusa Bueno e a Rosilene Borges, bem-vindas, viu? Muito bom. Vamos lá então, tudo em ordem por enquanto, não tem nenhum questionamento. Nós vamos avançando aqui. 985, tá? A pergunta é a seguinte: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Essa pergunta vai nos levar agora a abrir um pouco a mente aí para essa questão dos mundos habitados, né? Não podemos pensar que só existe vida no planeta Terra. Então o que Kardec está perguntando? Se uma pessoa que viveu bem na Terra, por exemplo, né? Se pelos seus méritos ela poderia reencarnar num mundo melhor, num mundo mais feliz, num mundo mais avançado que a Terra, que existem, né, muitos. Então eles respondem, porque ele perguntou, né, é recompensa isso? E eles colocam, é a consequência de sua depuração. Porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Que bonito, né? E que alentador. Imaginem que nós temos um futuro belo pela frente, pessoal. Isso eu gosto de lembrar sempre. Não é utopia, nós não estamos sendo aqui fantasiosos, não é isso, é a pura realidade, faz todo sentido. Deus nos criou para viver em harmonia, com felicidade plena, em planetas onde reina a fraternidade. É que nós ainda não nos fizemos merecedores desses planetas mais avançados. Mas nós estamos caminhando para essa condição, né? E recordando, travou um pouquinho, Rosana. Mas nós recordamos aqui que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala de 5 categorias de mundos habitados, né? Só recordando rapidamente, tem planetas mais atrasados que a Terra, que são os mundos primitivos, que a Terra já foi, né, na era da pré-história. Os planetas de provas e expiações, que é o que nós estamos vivendo atualmente. Mundos regenerados, que é esse que a Terra vai se tornar em breve, né? Agora no 3º milênio, se espera. Mundos felizes, onde reina a paz, a harmonia, não tem guerras, não tem doenças, né? E mundos celestes ou divinos para os espíritos puros. Então, para a gente perceber que uma coisa é muito interessante para a gente entender isso, meus amigos. O planeta Terra, nós todos aqui, humanidade da Terra, nós estamos evoluindo juntos, certo?
Nós somos uma coletividade avançando em direção à evolução. Todos nós, humanidade terrestre. Se nós somos planetas que estão... Se nós somos espíritos que estamos, né, evoluindo aqui no planeta Terra. Bom, todos nós vamos caminhando, como nós já estudamos, cada um a seu passo, né? Não quer dizer que todos nós estamos no mesmo nível evolutivo. Por quê? Uns caminham mais rápido, outros caminham mais lentamente. Por quê? Escolhas, livre-arbítrio, né? Então aqui na Terra, nessa humanidade, tem aqueles que já estão prestes a deixar a Terra para encarnar no mundo melhor. E tem aqueles lá atrás que estão para ser exilados em planetas inferiores, porque não estão acompanhando a evolução do planeta. E tem aquela faixa mediana que está mais ou menos no mesmo nível. Então, para a gente compreender que, se algum de nós aqui do planeta Terra terminarmos uma reencarnação e nós, pelos nossos méritos, os espíritos superiores analisarem que nós estamos muito acima da média da humanidade, que nós já desenvolvemos os potenciais que a Terra pode oferecer, nós podemos ser convidados a reencarnar de uma próxima vez num mundo feliz, por exemplo. Imaginem, né, que é uma bênção isso. Eles estão dizendo aqui, né, isso Kardec coloca como uma recompensa, e os espíritos dizem a consequência da depuração, porque se fizeram merecedores para isso. Mas se a gente estiver na média da humanidade, vamos todos avançando juntos, aí a Terra se melhora e a gente continua na Terra. Entenderam isso? A gente pode se destacar da Terra para um outro planeta melhor, ou a gente acompanha a evolução da Terra normal, a mediana, a evolução mediana da Terra, até que a Terra se transforme num mundo melhor. Então existem, né, as duas possibilidades aí. O que mais que podemos dizer aqui? Lembrando, né, que a Terra está bem próxima de se tornar um mundo melhor, pela informação dada pelos Espíritos. Haveremos de nos tornar, né, aqui no planeta Terra, um mundo regenerado, né, ou regenerador. Isso está previsto para esse terceiro milênio. Não sabemos, né, se logo, se muito tempo. Só que a gente percebe, né, que falta muito ainda, né? Só nessa fase aqui da política deu para a gente perceber o quanto que falta ainda, né? De respeito, de tolerância, de paz, né? Porque as pessoas se agridem muito, as pessoas não têm um respeito, né? Pelos desejos do outro. Então dá para perceber que ainda falta muito, mas que a Terra está, né, prevista para avançar na categoria aí dos mundos, tá bom? E nesses mundos felizes, né, a gente já disse isso antes, mas relembrando para aguçar a nossa vontade, né, de um dia estar lá. Imaginem viver num mundo, né, que a locomoção é rápida, não tem o cansaço do nosso caminhar, os espíritos deslizam sobre o solo encarnados, não há doenças como aqui na Terra, não há guerras, né? A humanidade vive em perfeita paz, harmonia. Então, assim, ninguém deseja levar prejuízo ao outro. Então, assim, é um paraíso, né? Que um dia, lá na frente, né, a Terra também vai se tornar. Tudo bem até aqui, pessoal? O que mais aqui chegando? Azuleide Carvalho dizendo que passando rapidinho para dar boa noite. E um ótimo, abençoado estudo a todos. Depois assisto. Um abraço, Azuleide. Deus te abençoe. A Sônia Pastorino. O Dorcides Desenho, grande amigo. Dorcides Desenho, bem-vindo, Dorcides. Grande amigo, um abraço. Sueli Nunes também, né? Que bom. Não tem problema que atrasou, sempre é tempo, né? Abelha Rainha também, boa noite, bem-vinda. Rafa Souza, que legal. Tudo bem, então, até aqui nós vamos avançar mais um pouquinho. Agora vamos para a questão
Legal, Rosana. Então tá tudo em ordem, né? Vamos para a questão 987, tá bom? E é a seguinte: que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz... Perdão, uma pigarrinha na garganta hoje. Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Entenderam? Então a pessoa não é que é uma pessoa má, não faz o mal, mas ela é acomodada, né, com os apegos, com as coisas materiais, não se esforça para se libertar, né, desse apego com a matéria. O que acontece, né, com essa pessoa? E eles respondem: pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Então, é interessante, né? Muito sensata a resposta, né? Porque essa pessoa que não faz o mal, ela não faz o mal, mas ela não se esforça para avançar espiritualmente. Porque vejam, nós estamos aqui encarnados, lógico, não é para fazer o mal, mas é para nós fazermos o bem, né? Para vencermos nossas imperfeições, trabalharmos para nos melhorar, não é? E dentre isso está o apego às coisas materiais. A gente tem que se libertando desse apego, desenvolvendo virtudes, combatendo as imperfeições. Fazendo isso, a gente volta, quando desencarnarmos, né, um pouco melhores, avançamos um pouco mais. O que se espera de nós, né, nós mesmos esperamos isso, é que a cada reencarnação a gente avance um pouco espiritualmente, porque nós estamos numa longa jornada evolutiva, né? Então eles disseram muito sensatamente: essa pessoa que não fez o mal, mas não fez nada para se melhorar, ela fica estacionária, entenderam? Ela não regride, né? Ela não retrograda, que é o termo que eles usam. Não retrograda espiritualmente, mas ela não avançou, certo? Porque só avança quando conquista virtudes, fazendo o bem e trabalhando as imperfeições. Se ela só não fez o mal, ficou ali, estacionária. E o que acontece então? Vai reencarnar na mesma condição, né? Porque não aproveitou a existência. Vai se planejar uma nova existência da mesma forma. Uma nova existência idêntica àquela que ela deixou, né? E aí pode se prolongar sofrimentos de expiação. Porque, vejam, ela poderia ter aproveitado aquela reencarnação que nada fez para ter avançado, para que na próxima retornasse melhor. Vocês entendem isso? Nós temos que aproveitar a existência, cada uma delas, para que na próxima a nossa condição seja mais tranquila. Se hoje, eu falo sempre também, se hoje nós reclamamos que a vida não está muito boa, está nas nossas mãos a próxima existência. Façamos hoje o nosso melhor, procuremos conviver da melhor maneira com aqueles que estão ao nosso lado, façamos o bem àqueles que convivem conosco, pelo menos, né? Trabalhemos nossas imperfeições para que a gente volte na próxima um pouco mais tranquilos, né? A gente vai eliminando as expiações até que a gente volte um dia apenas com provas, tá? Liliane Monteiro aqui também, deixando seu boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vou avançando aqui, vamos ver. Ainda faltam, acho que 3 questões, tá bom. Nós vamos agora para a questão 988, tá? 988, a pergunta é a seguinte: há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma. Essa pergunta é muito boa, prestem atenção, ó. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência feliz que elas nada têm que expiar de existência anterior?
Olha cada pergunta que Kardec fazia, né? Ele está perguntando assim, em outras palavras, quando a gente vê alguém, que é difícil, né? Que está com a vida calma, não tem maiores problemas, não enfrenta maiores dificuldades, parece que está tudo bem, tudo tranquilo. Então Kardec pergunta assim, será que essa pessoa, então, não tem nada que expiar de existências passadas? Ela não fez nada de mal que tivesse que sofrer agora a consequência? E vejam que resposta que eles dão. Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Vejam só. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebe que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja prejudicado. Então essa pergunta, ela é muito interessante, porque muitas vezes nós fazemos essa ideia equivocada, certo? Né? A gente olha para alguém que parece que a vida está tranquila e a gente pensa, essa pessoa não deve nada, está tudo certo, é um espírito evoluído, que não está enfrentando nenhuma luta, né? A vida está a mil maravilha porque ela está só colhendo coisas boas. Nem sempre, dizem eles, né? Primeiro que a gente sabe que a grande maioria de nós, essa maioria sofre, nós sabemos disso. Todos nós temos lutas, vicissitudes. É difícil achar alguém que tem plena calma na vida, né? Mas esses que porventura existam, né? Dizem aqui os espíritos que são aqueles que muitas vezes pediram uma existência fácil, né? Pediram uma vida mais cômoda, mais tranquila. E aí o que acontece? Quando eles desencarnam, eles percebem que não avançaram, percebem que a existência não adiantou de nada. E aí eles se arrependem. É interessante isso. Por quê? Quando a gente começa a despertar, né, esse despertar de consciência, que a gente começa a compreender que é preciso buscar a evolução espiritual, o espírito que está desperto para isso, quando reencarna, pede mais uma vida cheia de provas, entendeu? Pede lutas, desafios, até sacrifícios. Por quê? Ele sabe que é através dessas lutas que ele vai evoluir. Porque para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa, né, se dispor a ser útil ao semelhante, fazer o bem. E não é fácil fazer o bem, não é verdade? A pessoa acomodada não faz o bem, porque custa, né? Exige um sacrifício. Para a gente ser útil ao outro, a gente precisa renunciar a momentos de lazer, de descanso. Então, é isso que eles estão dizendo. Quem busca a vida muito cômoda, muito tranquila, sombra e água fresca, às vezes não está percebendo que está deixando de evoluir. Não é que precisa sofrer, vamos deixar bem claro isso. Não é que a gente precisa buscar sofrimento, não é isso. A gente precisa buscar ação no bem, esse é o caminho.
ser útil ao semelhante, trabalhar nossas imperfeições, aí sim, aí evolui. Então, para a gente lutar contra as nossas imperfeições, não dá para ser vida cômoda, não é? Porque se a gente tem um vício, a gente se entrega ao vício, que é mais fácil, aí não estamos avançando. Agora, quando a gente quer, né, lutar contra uma imperfeição, exige sacrifício da nossa parte. Não é vida de calmaria. Por isso que Jesus disse, né, passai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Não foi isso que ele disse? Porta estreita o que é? Esforço, sacrifício para fazer o melhor, fazer o que é certo. E assim que a gente vai conquistar virtudes. Então, se a gente, vejam bem, lógico que a gente quer viver a vida, né, de uma forma tranquila. Eu não estou dizendo que precisa ter uma vida, né, atribulada, confusa, não é isso. Mas a gente deve evitar a ociosidade, não é? Se a gente procura ficar quietinho, só, não vou sair, deixa aqui no meu cantinho, não quero fazer nada, isso acaba gerando ociosidade, a gente não produz, né? Então nós temos talentos, nós temos possibilidades de fazer algo em favor da coletividade, façamos, né? Nos esforcemos para a prática do bem, nos engajemos, por exemplo, em um trabalho assistencial, né? Na casa espírita, por exemplo, quantos trabalhos são oferecidos para a gente fazer algo em favor, né, do semelhante? Nos coloquemos à disposição, participemos de estudos como esse, né, e tantos outros na casa espírita. Tudo isso é esforço, prática, né, de desenvolver virtudes, né, habilidades, e não ficarmos de braços cruzados, ociosos, né, só na calmaria. Isso aí não é um sinal de que tem algo com problema. Por isso que Jesus dizia, né, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós estudamos lá nas leis morais, né, vocês se recordam? Lei do trabalho, a importância do trabalho. E como que os espíritos definiram trabalho? Não sei se vocês se recordam, mas eles dizem: trabalho é toda ocupação útil. Olha que bonito isso. Não é só o trabalho profissional. Trabalho é toda vez que nós estamos nos ocupando utilmente, a nosso favor ou a favor do semelhante. Fez algo de útil, está trabalhando. Então é muito importante isso para a gente perceber que todos os dias da nossa vida procuremos pensar, né? O que eu posso fazer hoje de útil? Todos os dias devíamos ter essa meta, esse objetivo, acordar pensando como eu posso fazer algo de útil hoje. Se todo dia a gente fizer uma coisinha de útil, estamos nesse bom caminho de transformação, né, de desenvolver virtudes, fazer o bem. Lenise Cristina Silva aqui também, boa noite, bem-vinda. Que bom. E os amigos e amigas aqui chegaram aqui pelo Face também, muito boa noite a todos. Olga Siqueira também, bem-vinda. Tudo bem, meus amigos, tudo certo até aí? Só restam agora duas questões que eu creio que vai dar para fazer ainda, desse novo tópico agora, que é expiação e arrependimento. A gente fechou então o tópico que nós acabamos de ver agora, né? Que foi penas temporais, né? E agora nós vamos ver expiação e arrependimento, tá bom? Como vocês estão muito quietinhos hoje, nós estamos avançando aqui, né? Não tem nenhuma pergunta, tá tudo em ordem. O tema hoje eu acho que foi mais tranquilo, né? Então vamos lá. Expiação e arrependimento. O tema é bem interessante, né? Vamos ver o que dá para fazer. Eu creio que pelo menos umas duas questões deve dar para a gente estudar. A pergunta 990, tá? Kardec perguntou assim: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? É bem interessante, né? A pergunta dele. Entenderam? Ele está perguntando, a pessoa se arrepende aqui já na vida terrena,
Ou ela vai se arrepender só no mundo espiritual, depois da desencarnação? E vejam como que eles respondem, né, de uma forma inteligente. Eles dizem assim, no estado espiritual. Mas, né, tem um mas, quer dizer, vai mudar o sentido aqui. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então a resposta deixa muito claro. A regra, né, o mais comum, é arrepender-se no estado espiritual, depois da desencarnação. O mais comum é isso, né? Por que é mais comum se arrepender no mundo espiritual? Porque o espírito, depois que desencarna, muitos, né? Não é regra geral, mas muitos, depois que desencarnam, é que vão despertar para o erro que cometeram, que vão perceber o quanto agiram mal durante a vida terrena, né? Porque a visão do espírito desencarnado, ela é mais dilatada com relação à visão do encarnado. O espírito livre da matéria, ele compreende melhor o motivo da sua reencarnação. A hora que ele volta para o mundo espiritual, ele vai entender que ele reencarnou para realizar determinadas tarefas e ele vai ver que ele não agiu bem, que ele não realizou aquilo que se esperava dele, não se reconciliou com as pessoas que deveria, não fez o bem àqueles a quem devia, né, em virtude de possíveis problemas do passado. Então a visão do espírito no mundo espiritual é diferente. E aí chegando lá é que bate o arrependimento. Imaginem quantas pessoas fazem o mal às vezes a vida inteira, né? Então na hora que ela chega no mundo espiritual, depois de passar pelas regiões umbralinas, que é muito comum, né? Aí ela vai se cair em si, como diz, né? Ela cai em si e percebe, esse espírito percebe que errou. Bate o arrependimento, remorso, e aí sim que ele vai começar a repensar tudo o que fez, já pensando numa próxima reencarnação. Bom, isso é o mais comum, mas eles dizem aqui, também pode ocorrer no estado corporal. Quer dizer o quê? Aqui mesmo a pessoa está vivendo a sua vidinha normal, faz o mal, prejudica algumas pessoas, mas se essa pessoa, né, como eles dizem aqui no termo, olha, quando compreende a diferença entre o bem e o mal, quer dizer, se essa pessoa que está aqui encarnada tiver esse momento de lucidez, de perceber que ela agiu mal, se arrepender, ela pode, né? Ela pode cair em si aqui mesmo, não precisa esperar chegar no mundo espiritual após a desencarnação. Ela pode ser tocada, né? Ser levada a esse arrependimento e desejar começar a reparar. Então, para a gente perceber que é importante esse arrependimento aqui já encarnados, porque senão a gente desencarna, passa pelas regiões de trevas do mundo espiritual, até conseguir um arrependimento mais futuro, acaba sofrendo, né? E aqui eu quero destacar também, pessoal, que nem sempre, né, esse arrependimento seria decorrente só de ações muito maldosas, de crimes, por exemplo. O espírito pode se arrepender também de coisas mais comuns, por exemplo. Ele poderia se arrepender de não ter se dedicado ao bem. A hora que chega no mundo espiritual, percebe que não fez aquilo que deveria, de não ter sido útil ao semelhante, de não ter se esforçado para conviver bem com os familiares, de não ter trabalhado suas imperfeições. Tudo isso gera arrependimento. E que bom se nós tivermos esses arrependimentos aqui, enquanto estamos aqui encarnados. Porque a gente conhece pessoas, né, que vêm levando uma vida desregrada, uma vida cheia de ações ruins, né, infelizes, e que de repente essa pessoa tem um momento de lucidez, sofre, por exemplo, um acidente, aí a pessoa parece que repensa a vida,
e a pessoa começa a se transformar, né? Começa a agir diferente, ou a pessoa se encontra, por exemplo, um livro espírita que muda a sua forma de ver a vida. Quantas pessoas se transformam com o contato, né, com a doutrina espírita? Que bom se isso acontece, porque essa pessoa já começa a se melhorar desde agora, não precisa esperar após a desencarnação, não é verdade? Então isso serve para todos nós, né? Que nós façamos sempre uma análise, né? Uma análise da nossa vida, repensemos a nossa vida, analisemos nossas atitudes, as nossas ações, como tem sido, analisemos onde que nós estamos falhando, onde a gente precisa melhorar mais, para que a gente se esforce, né? Para se tornar melhor a cada dia. Acho que é esse o nosso objetivo aí, né? A Maria Helena Butião dizendo, esse estudo nos dá uma paz, serenidade espiritual, dá a impressão de estar flutuando. Que bom, Maria Helena, fico muito feliz, você que é muito bondosa, obrigado. A Geni também, querida amiga, boa noite, Geni, bem-vinda. E nós vamos então para a última questão aqui da noite. Nós vamos agora, para fechar o estudo de hoje, a pergunta número 991, tá bom? Tudo em ordem aqui, né? 991, a pergunta é a seguinte: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Quer dizer, o que vai acontecer ao espírito que se arrepende, né, no mundo espiritual? E eles dizem, desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas, né? Então, é isso. Quando o espírito no mundo espiritual se arrepende lá, né? Não arrependeu-se aqui encarnado, se arrependeu lá no mundo espiritual, depois que levou uma vida de erros, né? Uma vida às vezes desregrada, longe daquilo que se esperava dele. Ele lá se arrepende. O que acontece? É lógico, ele já começa a pensar na futura reencarnação, porque somente voltando à matéria é que o espírito vai poder se reabilitar. Porque no mundo espiritual, a gente já estudou isso, a gente aprende muito, a gente se prepara, a gente adquire conhecimentos, mas é preciso voltar à matéria para que a gente possa passar pelas experiências semelhantes de reparação, de expiação. Então o que acontece? Esse espírito começa a planejar a nova reencarnação para corrigir o mal que ele fez, né? E eu quero dar um exemplo aqui muito legal disso. Está no livro Missionários da Luz. Quem gosta de André Luiz, esse livro é excelente, viu? Se não leram, leiam, porque é fabuloso. Toda a série, mas Missionários da Luz especialmente. Nesse livro, André Luiz conta de um processo reencarnatório de Segismundo. Ele narra em detalhes como esse espírito vai planejar a reencarnação. E ele conta justamente isso, que esse espírito que no mundo espiritual se arrependeu-se profundamente de erros graves da reencarnação passada, e no mundo espiritual ele começou a se preparar. E ele se preparou tanto, estudou tanto, que ele começou a trabalhar no mundo espiritual. Ele era um orientador espiritual. Vejam bem, ele havia errado muito, mas pelo que ele buscou se melhorar na vida espiritual, ele começou a orientar espíritos nas regiões umbralinas, levando a mensagem do Cristo. Mas ele, Segismundo, dizia que ele tinha um peso de consciência, que ele não conseguia falar do Cristo porque a sua consciência lhe cobrava as atitudes do passado. Então o que ele pediu? Eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar, para que eu possa apaziguar minha consciência. Ele queria
reparar o mal que ele havia feito. Ele ia renascer, eu não vou, né, dar os detalhes para quem não leu, mas ele iria reencarnar junto daqueles que ele devia, que ele prejudicou, para que ele pudesse reparar o mal que foi feito, né? Então, é muito comum, né, que o espírito pede às vezes, né, para reencarnar, pede para passar por situações difíceis, para poder reparar, né, esse mal que foi feito e que às vezes o incomoda, né, que pesa na sua consciência. Vamos ver aqui a Sueli dizendo: o que será os espíritos no geral fazem no mundo espiritual, porque são muitos. Ah, Sueli, muito boa a pergunta. No mundo espiritual as atividades são inúmeras, tá? As atividades variam de acordo com as preferências, né, de cada espírito, porque no mundo espiritual, vamos começar dizendo que existem também os ociosos, tem aqueles que não queiram, né, se dedicar a nada, vão ficar ali acomodados. Mas a grande maioria, a hora que começa a perceber a importância, né, de evoluir, de ser útil, de aprender, então alguns vão começar a se dedicar a estudar, outros vão se dedicar a resgatar espíritos em regiões umbralinas, caravanas socorristas, outros vão atender a enfermos encarnados que eles vêm durante a noite auxiliar, outros vão inúmeras atender os que estão resgatados das colônias espirituais. Então, assim, são inúmeras as atividades, Sueli, no mundo espiritual, né? Sempre respeitando os interesses de cada um, que vai procurando. Lembrando também, tem os educandários na espiritualidade, porque tem crianças, né, que desencarnam crianças. Então, no mundo espiritual existem também educandários, onde espíritos se preparam para reencarnar com a tarefa da maternidade e cuidam daqueles que estão na fase infantil no mundo espiritual. Então vejam que há um leque, né, de possibilidades, tá bom? A Loiva dizendo: no mundo espiritual aprendemos a teoria e aqui precisamos colocar em prática. É justamente isso, teoria lá e a prática aqui, né? A Ana Maria dizendo: lindo estudo sobre reencarnação, a cada frase uma elucidação. É verdade, né? Esse livro é muito bom mesmo. O Sérgio Gombio também, boa noite, viu? Dizendo: sempre contribuindo com seus conhecimentos da doutrina, fé, amor e sabedoria. Legal, obrigado, Sérgio, um abraço. A DJ Vitória Brito também, bem-vinda. O que mais aqui? A Loiva dizendo: participo de um grupo de estudos da obra de André Luiz e este ano estudamos Missionários da Luz. Essa série é muito boa para estudar em grupo. É verdade mesmo, viu? A série André Luiz é uma série para se estudar em grupo mesmo, trocando ideias, né, devagarzinho. É uma série assim que nos ensina muito, né, do mundo espiritual. Muito bom, pessoal. Para a gente encerrar, só quero deixar aqui um convite, se alguém quiser. Eu vou participar de uma live no sábado agora, né? Nesse sábado às 20h30, às 8h30 da noite. É um tema até diferente, por isso, se alguém quiser conhecer um pouco, né, vai falar sobre as regiões umbralinas, sobre o umbral, segundo a visão espírita, né? Um convite de uma amiga, né, a Débora Rabelo, que vamos fazer pelo canal dela do YouTube. Então eu vou postar amanhã nas minhas redes sociais, se alguém quiser, fica o convite. Um tema um tanto quanto fora aí do comum, né? Mas é bom para a gente procurar trocar ideias sobre o que é, né? Que às vezes tem tantas dúvidas, né, sobre essa região, o que é o umbral, né? Então a amiga, né, a Débora, que sugeriu o tema e ficou marcado para esse sábado, então, às 8h30, mas me parece que é pelo YouTube, tá? Eu vou confirmar direitinho e amanhã cedo eu já posto, tá bom? Então, agradecemos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos amigos, por mais essa oportunidade. Então, DJ, eu não sei se vai ser pelo Face, tá? Eu vou tentar compartilhar na hora pelo meu Face, mas não tenho certeza se é possível. Vamos ver. Até amanhã eu divulgo aí. Então, agradeço muito a presença de cada um de vocês. Estamos bem na reta final, né, pessoal? Nós estamos aqui na questão 991, né? Está faltando 9
com 18, 27 questões. Eu creio que em 3 reuniões a gente deve terminar esse estudo. Então eu estou muito feliz, porque é um estudo que veio aí de quase 3 anos já, desde o início da pandemia. A gente estudou, né, o Evangelho, depois o Livro dos Espíritos. Quantos amigos e amigas que foram chegando aqui a esse estudo, né? Então eu agradeço muito a participação de vocês, aqueles que estão aqui atualmente acompanhando, porque nem todos conseguem manter todo o período, né? Todo o tempo. Então deixo aqui o meu agradecimento por mais esta noite de estudo, de presença amiga, dessa participação sempre de vocês, que dá oportunidade para que a gente desenvolva esse pequeno trabalho, né? Lembrando que esses estudos todos estão salvos lá na minha página do YouTube, Paulo Eduardo Sampaio, né? Aqueles que quiserem se inscrever, tem todos lá, todos os vídeos, desde o primeiro, tá? Fica salvo lá no meu canal do YouTube. Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que também estamos estudando nas quartas-feiras, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que quiserem, né, que tiverem um tempo aí, quiserem também, é pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier e pelo meu Instagram, paulo com 2 os.sampaio, tá bom? Fica também mais esse convite, são muitas oportunidades, né? Aqui a Silvia dizendo, né, gratidão por esta hora de estudo, é um afago na alma depois das tribulações do dia. Agradeço, Paulo, por dedicar esse tempo para nos esclarecer sobre essa doutrina de luz. Boa noite a todos, Deus abençoe. Fico feliz, muito obrigado, viu? Fico feliz que esteja sendo útil de alguma forma a vocês. Agradeço a todos que deixam sempre suas mensagens tão fraternas, tão carinhosas. Muito obrigado de coração a todos, viu? Faço aqui esse pequeno trabalho com maior amor, com maior alegria, porque eu também, conforme realizo a fala, estou estudando junto com vocês. Quanto mais a gente fala, né, a gente aprende. Então, para mim, é um estudo também que vai me ajudando, né, a sedimentar um pouco mais esses poucos conhecimentos que a gente vai adquirindo. Então, meus amigos, até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem na paz de Deus. Uma boa noite de sono para todos. Muita paz, viu? Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.